dando uma estudada aí. Opa, começou a gravar. Eu tô dando uma estudada aqui mais funda na parte matemática aqui, mas eu tô vendo que essa parte matemática aí vai só mais enrolar vocês, porque eu estava pegando aqui a parte das equações matriciais, mas no fundo o que a gente só precisa mesmo é fazer como é que fala? Você pegar isso e colocar no computador, né? O computador já te dá a resposta imediata. Mas o princípio de toda dessa parte inicial da indução, das linhas de transmissão, é a parte do fluxo, né? O fluxo magnético. Então, eu vou revisar a primeira parte, que é a primeira aula aqui. Se vocês lembrarem bem, na primeira aula, deixa eu ver aqui. Se vocês verem bem a primeira aula, o que a gente fez, né? A gente lembrou das relações matemáticas, né? Do princípio da indução magnética, lei de Faraday, lei de Ampère, né? Mostramos aqui como é que é um fluxo próprio, fluxo mútuo, fizemos a soma dessas contribuições do fluxo, né? Fizemos um cálculo aqui para relembrar lá o passado da física 3, do eletromagnetismo, da magnetismo, né? Chegamos nas equações de fluxo, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, fizemos as equações de fluxo, mostramos como é que é a contribuição do fluxo entre dois condutores, a parte do fluxo do condutor A com o condutor B, num ponto distante deles, tá certo? Aí aqui a gente chega na primeira relação, matricial, porque a gente vai criar uma sequência de equações, um conjunto de sistemas que a gente pode deixar ele na forma matricial, tá? E por que na forma matricial? Porque é o jeito que foi criado para se resolver sistemas de muitas variáveis, né? O sistema, até hoje, a matemática não encontrou uma forma melhor de resolver isso que não seja pela álgebra matricial, tá? Aí nós mostramos aqui como é que então faz o cálculo da indutância a partir da relação do fluxo, né? Depois a gente criou umas situações mais... tá. Isso aqui é a queda de tensão, né, em um condutor, tá certo? A gente vai jogar lá mais para frente. Isso aqui nós não consideramos o efeito da imagem desses condutores no solo, né, que a gente fala do retorno pelo solo, porque a gente sabe que o solo também participa como se fosse um condutor virtual, né? Aí começa a aparecer essa contribuição, né, da distância entre a imagem e o condutor, tá? Por isso que aparece esse termo 2H, que é a altura o H é a altura do fio em relação ao solo, né? Vamos estar aqui mostrando na ilustração. E aí depois a gente faz o quê? Faz a relação entre um condutor com os dois condutores, né? Com uma linha A e B, sendo que aí você tem a contribuição do retorno pelo solo, como se fosse 4 condutores, tá certo? Então, aí você tem, na verdade, são 4 condutores, mas que com a vantagem da questão matemática, né, que a gente coloca essas imagens com o valor de intensidade de corrente igual ao condutor real, né? Exceto que o sentido do fluxo da corrente é oposto, tá? Mas isso aqui a gente vai desenvolver, né? E essas contribuições a gente vai ordenar. Pai, aqui tem um erro, né? Aqui está faltando um LN bem aqui, ó. Tá? Aí a gente vai ordenar. Não sei se vocês estão vendo aí, mas está faltando um LN. Faltando um LN bem aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não vou corrigir, não, senão demora para ficar consertando. Tá. E aí né, a gente continua desenvolvendo,
mostra uma nova relação matricial agora para casos de dois condutores com retorno pelo terra, que é esse caso aqui, tá? E aí, finalmente, aqui termina essa aula falando que a correção da altura, a gente usa uma correção de altura por causa do enflechamento, né? Vocês podem ver aqui, né? O enflechamento do circuito, né? Devido à força gravitacional e à tensão que é feita no fio condutor, né? Da elasticidade do fio. Tá, então essa foi a aula 1, tá certo? Então, uma breve revisão da aula 1. Depois nós fomos, né? Nós fomos para... Deixa eu ver aqui se não está dando problema aqui. Tá tudo certo. Essa aqui é a aula 2, né? Então, a aula 2 agora a gente expande para N condutores, né? Para N condutores, um grupo de N condutores. Por quê? Porque a gente trabalha não com fios, mas trabalhamos com sistema de cabos, né? Sistema de cabos. E não só com sistema de cabo, mas sistema multifásico. Então, você vê que vai aumentando cada vez mais a complexidade. Então, para sistema de N condutores, aquela matriz, você vê como é que quando você trabalha com um sistema matricial, você pode expandir a sua dedução, né, para, sei lá, quando a gente tinha dois condutores, era uma matriz 2 por 2, uma matriz uma situação de N condutores é uma matriz de N por N, né? Sempre uma matriz, uma determinante, né? Uma matriz quadrada de N por N. Então, percebe aqui que agora a gente tem todos os termos, aqui tem um LN maiúsculo, né? Também está errado. Todos os termos da contribuição entre um condutor para outro condutor, sendo que na diagonal principal são as indutâncias mútuas, tá? Os termos das indutâncias mútuas, né? E nas diagonais secundárias são os termos das indutâncias... aqui são das indutâncias próprias, né? Da diagonal principal, as indutâncias próprias, né? E dos termos fora da diagonal principal, das indutâncias mútuas, que são as indutâncias entre um condutor e outro, tá? Esse D maiúsculo é a distância, né, entre o condutor e o referente imagem do outro condutor, tá? Por isso que é um D maiúsculo, que é a distância maior, e o D minúsculo é a distância entre os condutores reais, tá certo? Então, aqui, por exemplo, DAB significa a distância do condutor A para a imagem B, tá? E aí, por diante. E aí, embaixo, é a distância do condutor A para o condutor real B, tá certo? Então, é isso que significa esses termos aqui. É o que estava lá no anterior para dois condutores, tá certo? Que a gente chegou nesses valores. Isso aqui é para quando você tem o retorno pelo solo, tá? Quando você não tem o retorno pelo solo, note que o termo superior aqui do logaritmo, né, fica unitário, tá certo? Lembrando que esse unitário aqui, ele tem unidade de metro, tá certo? Para a gente não perder a generalidade aqui. Então, a gente pode pegar esses termos aqui, essa determinante aqui, e dizer que ela é uma matriz chamada matriz de campo, tá? Porque ela vai servir para várias outras relações matriciais, tá certo? Porque aqui, por exemplo, é para indutância, tá vendo o L aqui, né? Para indutância. Lembrando que esse K é aquele termo que vem lá do 4, vem da permeabilidade magnética, né? Vem lá da permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é 4π epsilon, né? 4π mi zero, perdão, né? 4π mi. E aí, quando a gente fez aquela faturação, tinha um 2π embaixo, tal, aí quando dividiu ficou 2, né? Vezes 10 a menos 7 ali, né? Coisa assim, tá? Então, isso aí foi na primeira aula. Então, aqui, tá aqui, ó, o K, né, é a constante para a indutância e o K' é a constante para as reatâncias, tá? Então, aqui você tem os termos, né, eu acho que essa aula aqui nós falamos muito por cima na
na aula passada, né? Então, agora a gente está frisando ela melhor, acho que foi no... foi na sexta-feira, tá? Então, aqui você tem as relações entre a reatância e a indutância, tá? E agora o termo F, a matriz F, é essa matriz aqui, tá? Essa matriz aqui. Então, continuando, né, a gente faz a gente pode pegar esses termos aqui, ó, né, coloca o K aqui para dentro, e dizer que os termos da matriz, né, da diagonal principal, né, que a gente vai chamar de, esses coeficientes aqui, vamos chamar de F e I, né? Vamos chamar de F e I, aqui, ó, deixa eu ver, esse aqui, ó, vamos chamar F e I, tá? Que é os termos da diagonal principal, e F e J, que é os outros termos, né, os termos fora da diagonal principal, de campo próprio, né, as coeficientes de campo próprio e campo mútuo, né? Então, esse aqui tem a cara de indutância, tá? Harris por quilômetro, né? Henry por quilômetro. Tem uma cara de indutância. Não tem a unidade de indutância, mas tem a cara de indutância, tá? Então, a gente agora pode compactar tudo aquilo ali, né? Racionalizar todas aquelas relações matriciais, sabendo quais são aqueles termos, os termos dentro, né? Os coeficientes dentro da matriz. Então, bastando resolver esses coeficientes, faz a solução matricial, né? Parece que é fácil, fazer na mão não é fácil, porque a gente não vai mais trabalhar com matriz 2x2, 3x3, nós vamos trabalhar com matriz N por N, que agora é só soluções numéricas, né? Feitas por nossos amigos computadores para resolver, certo? Muito bem, então, o que está vermelho aqui? Apareceu um... deixa eu ver aqui. Tá tudo ok. Bom, então agora a gente faz expressa, né, essa matriz F nos termos desses coeficientes. O coeficiente do campo próprio e os coeficientes de campo mútuo, tá? Então, agora a gente vai fazer o cálculo do raio médio desses condutores, né? Desses condutores, que agora é um conjunto, um feixe de cabos, né? É um feixe de cabos. É um feixe de condutores que formam os cabos, né? Um feixe de condutores que formam os cabos. Então, aqui a gente vai desenvolver também, tá? Para os fluxos, tá certo? Então, agora nota aqui, ó, que o fluxo é aquelas equações que nós fizemos na primeira aula, só que agora na forma matricial e para N condutores, né? Então, por exemplo, o fluxo em B é aqueles termos do campo, dos coeficientes de campo, né? Agora eu pego a corrente e divido por N. Por que eu pego a corrente e divido por N? Porque essa é a corrente I, é a corrente do cabo inteiro. Eu tenho que dividir por N porque eu vou separar para cada condutor, para N condutores que tem no cabo, consta no cabo, tá? Então, por isso que tem esse N aqui. Então, essa parte aqui é a relação entre de cada cabo do cada fio do cabo B, menos a relação de cada fio do cabo A, né? Então, olha a complexidade aqui. Aqui eu tenho fluxos próprios e mútuos dos fios do cabo B, e aqui eu tenho fluxos próprios e mútuos dos fios do cabo A no cabo B, tá? Então, por isso, essa aqui é uma matriz, né, de N por N, né? E essa é uma matriz de M por N, né? Uma matriz que não necessariamente é uma matriz quadrada, né? Já que é uma matriz de M condutores do cabo A, e aqui é uma matriz de N condutores do cabo B. Então, essa aqui necessariamente é quadrada, e essa aqui não necessariamente é quadrada. Não é por não ser quadrada que não consegue resolver, né? Porque para resolver a multiplicação de matrizes, as colunas devem ser do mesmo tamanho, né? Não sei se você lembra de multiplicação de matriz, elas não são comutáveis, né? Ou seja, eu não posso trocar a ordem do produto das matrizes, mas
se eu vou fazer a multiplicação de matrizes, o que é obrigatório é aqui, né? É obrigatório que a coluna, cadê? É obrigatório que a coluna na matriz 1 seja igual. Eu falei coluna, né, gente? É linha, tá? Linha. Eu estou observando aqui que eles estão da mesma altura e estou achando coluna. A linha, tá? Da matriz A, número de elementos de linha da matriz A tem que ser igual ao número de elementos da matriz B. Significa que tem que ter M linhas na matriz A e tem que ter M linhas na matriz B para que possa fazer essa multiplicação, tá certo? Eu estou falando coluna, é linha, tá? Que eu estou olhando o tamanho da coluna aqui, estou colocando aqui. Mas aqui, então, você tem que ter essa situação para que se possa fazer o trabalho do equacionamento matricial. Isso na multiplicação. Aí que na subtração não tem problema, né? Porque quando você pegar e multiplicar essas duas matrizes, ela vai se tornar quadrada, tá? E essa aqui também já vai ser quadrada por causa do mesmo processo, né? O número de linhas de A é igual ao número de linhas de B. Então, as duas se tornam quadradas e aí você consegue subtrair duas matrizes quando tem elas, você encontra o determinante e aí resolve, né? Você não tem como encontrar determinante de matriz que não for quadrada, tá certo? Bom, então, depois dessa breve explanação aí de equação matricial, coisas que provavelmente eu só estou mostrando aqui para vocês terem uma noção, porque vocês vão fazer isso tudo algoritmizado no computador, não vai ter problema, tá certo? Mas tem que saber pelo menos construir o algoritmo em base disso aqui. Então, aí a gente faz fazendo isso aqui na forma matricial, você tira o N para fora aqui, tá? O I também pode ir para fora, né? Porque é comum aos dois termos, né? Então, faz uma fatoração matricial, certo? Em que ela trabalha igual como nós fazíamos também com equação algébrica natural, tá? E aí você encontra esses termos aqui, ó, né? Você encontra esse termo aqui. Primeiro você compara o fluxo, né? Lembrando que o fluxo é igual à indutância, né, vezes a corrente, né? É a indutância vezes a corrente, né? E aí você vê que esse termo aqui, comparando esse termo aqui, você sabe que a indutância, então, vai ser a matriz, né? A matriz de campo de A, menos a razão do número de cabos, o número de fios, né, nos cabos, e a matriz de campo de B, tá? Então, essa aqui é que vai resultar na indutância. Então, aí você constrói e acha agora a indutância para N fios do cabo A, né, induzindo em um cabo B. Essa aí que é bem complicada, né? Então, o fluxo médio, a indutância média é a soma das... Aqui também não é I, né? É L, tá certo? Aqui é L, tá? O fluxo, deixa eu ver aqui. Aqui tá L, tá, pessoal? Aqui tem um errinho, tá? Aqui deveria ser L, tá certo? Aqui deveria ser L, aqui, ó. L, tá? Depois eu vou corrigir também. Então, tem mais dois errinhos aqui. A gente olha, né? E não, ainda passa. Bom, e aí agora você tem o seguinte. Isso aqui eu pego todas as indutâncias de cada fio e divido por N, vai ter uma indutância média. Mas você imagina eu ter que medir a indutância de cada condutor. Não é assim, né? A gente sabe que você calcula a indutância, faz um ensaio e já sabe a indutância de um cabo, independente de saber a indutância média de um cabo, né? Mas a equação leva em conta tudo isso aí. Então, agora eu tenho a indutância média por cabo e como todos a indutância média do cabo, né? E como todos os fios do cabo estão em paralelo, né? Então a soma da indutância do cabo A vai ser a indutância do cabo A vai ser a soma, né? Vai ser o cálculo em paralelo, a indutância em paralelo, né? A equivalente
de todas as indutâncias dos fios, né? E aí, como é que eu faço? Em vez de pegar L1, L2, L3, eu faço 1 sobre L, a somatória de 1 sobre L médio, né? A somatória de 1 sobre L médio é N vezes 1 sobre L médio. Então, eu vou ter que LA, se eu isolar, vai ser o L médio dividido por N. Como a indutância média já é L1, L2, L3, tal, Ln sobre N, isso vai dar N ao quadrado, tá? Da mesma forma, vai aparecer quando eu fizer também para B, tá? Quando fizer para B. Então, se eu substituir essas indutâncias, fizer aquele cálculo, né, de fluxo, né, eu vou encontrar isso aqui, ó, que a indutância média, substituindo todos aqueles valores, a indutância A, né, substituindo todos aqueles valores aqui nos coeficientes, tá, nesses coeficientes que a gente calculou aqui, tá, nesses coeficientes que a gente calculou aqui, vai chegar a este resultado, que quem quiser brincar pode tentar achar aí, tá? Vai chegar nisso aqui, tá? Por que vai chegar nisso aqui? Porque vai ter uma razão de 1 sobre n quadrado, 1 sobre n quadrado ln desses fatores ln de DA1, DB1, DA2, DB2, né? Esses ln vão ser várias somas. A soma dos ln são o produto, tá? É o produto. E aí, como vai estar tudo dividido por 1 sobre n, né? No caso aqui é 1 sobre n vezes m, porque aí são as indutâncias do outro lado. Essa razão, ela, eu vou até colocar aqui do lado, para vocês entenderem, ó. Por exemplo, se eu pego A, né, ln de x, tá? Só para lembrar da matemática, né? A ln de x, tá? Eu tenho A ln de x. Isso aqui é a mesma coisa de ln, tá? ln de x elevado a A, tá? Isso aqui é lembrando lá do equacionamento de logaritmos, né? Olha, os engenheiros, uma coisa que não saía do bolso do engenheiro na década de 60, na década de 50 e 60, era a régua de cálculo, né? O que era a régua de cálculo? Era uma régua com escalas logarítmicas, né? Então, praticamente ali você tinha numa régua de cálculo toda a tabela logarítmica, né? Fazer cálculos de exponencial, de logaritmo, senos e cossenos, porque você pode transformar senos e cossenos em relações logarítmicas e exponenciais, né? Na verdade, os senos e cossenos são expressos em exponenciais, você pode fazer isso. E aí, com a régua de cálculo, você era uma calculadora. Tinha gente que era mais rápido na régua de cálculo do que na calculadora, né? E o que é a régua de cálculo? Nada mais é que são 4 ou 5 ou 6 réguas com que você tem uma escala, tem uma leitora, uma linha, né, uma leitora no meio, e que quando você quer pegar um resultado, né, é uma tabela, na verdade, uma tabela feita na forma de régua, e quando essas linhas ficam todas alinhadinhas, né, ela dá o resultado, igual no paquímetro, quando você quer achar, por exemplo, a subunidade da medida no paquímetro, né, então faz a mesma coisa. E então, aprender essas operações da LN é uma parte que teria que ser fundamental na engenharia, né? Já que os engenheiros daquela época nasciam com a régua de cálculo no bolso, né? Réguas, dependendo da precisão e do número de funções, elas poderiam ser estreitas, né? Ou bem largas, assim, quase não cabia no bolso. Mas foi um tempo que já não tem mais como voltar, né? Eu espero que não volte, né? Porque para voltar significaria hecatombe da sociedade. Bom, então aqui, ó, como você tem esses termos em cima e embaixo, a gente pode ir fazendo a comparação, né? Aqui, ó, né? Fazendo a comparação com esses termos aqui, nota que em cima é a distância maior, né? E a distância menor. Como a gente está fazendo em cabos, essa distância menor quase que equivale ao raio efetivo do cabo em si, né? Que são as distâncias entre os fios
como é a distância própria, né? A distância entre os fios do condutor, né? Entre os fios do condutor, tá? Entre os fios do condutor que compõem o cabo. Então, aqui, essa relação aqui embaixo é como se fosse o raio efetivo, né, do cabo. E aqui é a distância média também entre os cabos. Então, a gente chama isso aqui em cima, né, o fator aqui que está sendo dividido aqui de Dzão M, né, Dzão M, tá? E o embaixo DSA, tá? Então, o DM é a distância média geométrica e o DSA é o raio médio geométrico. É o raio médio geométrico, tá? Como eu disse, como aqui são as distâncias pequenas, né? As distâncias entre os fios. Então, isso aqui a gente pode generalizar como se fosse o raio, né? O raio médio geométrico do condutor, tá? Aqui, como eu estou fazendo as distâncias, o DM, como estou fazendo a distância entre os condutores próprios e os condutores do outro cabo, né? Então, é a distância média geométrica, tá? Então, por isso que aqui tem essa distinção. Agora, os termos, ó, ficam mais compactos, né? Então, você nota aqui que os termos agora estão mais compactos. Agora eu tenho a indutância aqui, tá faltando aqui tem algum erro aqui, pessoal, tá faltando, esses termos aqui não estão corretos, não, deixa eu ver, o D, tá faltando uma unidadezinha aqui em alguma coisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui, não, é porque os termos do fluxo, os termos aqui são em Henry já, né? Já tá dando em Henry por causa do K, o K carrega, esse casinho aqui carrega o K, ele carrega a unidade, né, da grandeza, tá certo? E aqui, o L aqui tá faltando aqui, então, tá faltando, como esse 2 vezes 10 a menos 7 não é só um número, né? Na verdade, ele é a unidade de K, porque é muito estranho, você tem que ver aqui né? Cadê as unidades aqui, tá certo? Então, esse 2 vezes 10 a menos 7, ele é uma grandeza, ele tem um valor de uma grandeza física, tá, pessoal? Porque senão aqui isso aqui é unidimensional, né? E esse aqui é um número, então, esse aqui é adimensional, esse aqui é um número, não daria certo, tá? Mas tudo bem. E aqui o fluxo é o L vezes I, né? Então, tá aqui, só coloca a corrente, então aqui resolveu, tá? Então, aqui só para finalizar, né? O fluxo A, fluxo B. Só para finalizar, quando a gente faz então, quando a gente vai calcular o raio médio geométrico, né? Isso depende muito da questão do número de fios que esses cabos são construídos. Por quê? Porque um cabo, né? Só expressando aqui, um cabo, quanto mais, menos fios ele é composto, né? Eu vou colocar aqui 3 fios, ó, dentro de um cabo, tá? Um tripolar. Vou colocar um cabo tripolar. O que acontece com um cabo tripolar, né? Então, tem um cabo tripolar aqui, ó. Então, aqui, ao redor dele, ó, ao redor dele é o cabo, tá? Então, nota que o raio do cabo, desenho feio, né? Nota que ao redor do raio do cabo, tá? Alguém está pedindo para entrar? Não, acho que todo mundo tá tudo certinho aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tá tudo certo. Então, no raio do cabo, você tem esses espaços aqui, ó. Então, esses espaços aqui não contribuem em nada, né? Então, à medida que eu vou aumentando o número de fios, eu vou preenchendo aqueles espaços vazios. E o que é interessante é isso, porque como eu vou preenchendo os espaços vazios aqui, ó, o raio efetivo, né, o DS aqui, o raio efetivo, ele vai aproximando daquela expressão do que nós vimos para o fio, né, o fio maciço, tá certo? Então, olha aqui, ó, 0,726R e tal, e vai aproximando até a convergência, né? Se ele for indo para muitos fios, aqui é 127 fios, ó, já está muito próximo do valor de 0,778
que foi aquele que a gente usou para um condutor cilíndrico macio da primeira aula, tá? Bom, isso aqui vai a revisão da segunda, agora nós vamos para a terceira aula, que é essa aula. Eu fiquei preparando ontem na parte da manhã, e ela é muito... tem muita formulação, né? Então, ela deu um pouco de trabalho, e vai dar um pouco de trabalho também para vocês dar uma estudada, tá? Mas, deixa eu pegar ela aqui agora, tá aqui. Vamos lá, né? Então, agora, a gente vai trabalhar com propriamente as indutâncias, né? O cálculo de indutância e reatâncias das linhas de transmissão. E a linha de transmissão, vocês sabem, né? Ela tem uma taxa de complexidade, né? Então, a gente vai trabalhar, começa aqui com a linha trifásica sem cabo para-raio, né? Então, sem cabo para-raio, o cálculo das correntes, nós já tínhamos mostrado lá, né? L vezes I, lembrando que o L é igual a L que eu falei, indutância, é igual a matriz de campo, né? O L e a matriz de campo são iguais. Então, aqui eu tenho o Φ, né? Eu tenho aqui Φ, deixa eu pegar aqui, eu tenho Φ aqui, ó, né? Φ, tem Φ, por que sai feio assim essa caligrafia, pessoal? Que eu estou desenhando com o mouse. Aí vocês vão falar, mas você não tem mesa, professor? Eu tenho, mas não me adaptei bem com a mesa, sabe? Eu tenho uma mesa aqui, mas não adaptei bem. Porque às vezes eu quero fazer a caneta trabalhar igual o mouse e minha caneta não é tão dinâmica assim, sabe? Bom, talvez falta mesmo de eu dar uma calibrada com o Windows aqui para ela trabalhar igual o mouse, tá certo? Então, o fluxo é igual a LI, tá? O fluxo é igual a LI. O fluxo é igual a LI. Então, isso aqui é a corrente, esse aqui é a indutância e esse aqui é o fluxo, tá certo? Então, ok. Muito bem, então, isso só é o comecinho, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, aqui são as correntes A, I, B e C da linha trifásica, tá certo? Como a gente está considerando o sistema equilibrado, temos que, né, a soma das correntes, em qualquer momento, ó, tá vendo o pontinho aqui? O pontinho é porque isso aqui é um sistema fasorial, né? Então, a gente sabe que as linhas estão defasadas 120 graus uma das outras, né? A gente sabe disso. Então, em qualquer instante que você soma essas correntes, se elas estiverem realmente equilibradas, isso dá zero, né? Dá zero. Lembrando que corrente não é vetor, mas é um fasor, né? É um fasor, porque ela é dependendo da frequência, certo? No nosso caso aqui, né? Então, quando você faz essa condição, né, da corrente aqui, joga nessa matriz e acha os valores do fluxo em separado, tá? Esse cálculo aqui para encontrar as raízes dessa equação aqui, né? É meio complicadinho, tá? Você tem que multiplicar como é que chama lá? A equação de identidade, né? Tem que fazer a identidade da matriz e tal. E bom, né? A gente se lembra bem de cálculo numérico, sabe fazer isso, tá bom? Então, revisem, tá? Bom, de modo que aí você vem, né? Você vem e encontra os fluxos para cada fase, tá? Para cada fase, tá certo? Aí você tem essa combinação aqui como é que chama aqui? Das constantes, não, dos fatores, né? De cada um dos fatores, tá? Muito bem, então agora você tem também que as indutâncias, só tirando a corrente, né? Você encontra as indutâncias para cada fase, tá? Então, como é que é isso na prática, né? Na prática é assim, né? Você tem aqui os acoplamentos, que seriam os acoplamentos entre as fases, né? Entre as fases que acontece ali, né? Tá vendo? Acoplamento da fase A com a fase B,
da fase B com a fase C, da fase A com a fase C, né? E aí você tem a que seria, né, o equivalente, o B, né, que seria equivalente ao que acontece aqui na prática, aqui na geração, tá certo? Bom, então aqui agora, né, a outra relação é da queda de tensão. Como eu estou fazendo aqui fasoralmente, esse J aqui está indicando que é a parte imaginária para questões quando a gente mexer com reatância, né? Então, esse J aqui é a parte imaginária, lembrando que a queda de tensão é LDI/dt, tá certo? LDI/dt. Então, o DI/dt aqui, como a corrente é em função, do seno de ômega t, né, e tal, esse J vai aparecer porque a expressão correta, né, é I seno de ômega t, I seno de ômega t mais a defasagem, tá? Se você... I não, eu falo I, mas é J, né? A gente fala I, pode confundir com a corrente, tá? O número imaginário aqui para engenharia é J. Por que nós usamos J aqui na engenharia e não I, como é na matemática? Justamente para não confundir com a corrente, né? Então, a gente usa J aqui, tá certo? Como número imaginário. Então, por isso que aparece esse J aqui, tá, pessoal? Não é em homenagem a nenhum José da vida, não. Tá. Muito bem, então aqui vocês têm as... Alô? Diga. Espera aí. Calma aí. Personalizada, professor. Oi? Personalizada, só. Ah, não, é porque eu não tô vendo aqui o movimentação aqui no chat, tá, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Não, se a gente tá ouvindo, tô vendo. Ah, então tá bom. Beleza. Então, continuando aqui. Então, agora eu tenho as tensões, né? Tem as tensões de cada fase aqui, explicitado aqui nessa equação aqui. Aí vamos embora, porque aqui vai comer muito... vai comer muita chão chão batido de terra, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter, né? Quando a gente está considerando sempre o sistema em equilíbrio, né? Então, as indutâncias aqui serão, se tudo tiver certo, cabos do mesmo distância, tudo bonitinho, né? Os cabos do mesmo fabricante, todas as condições ambientais. Então, a gente pode dizer que as indutâncias, né, num sistema equilibrado também tem que ser iguais. Então, a gente fala que LA igual a LB, LC. Isso vai implicar que aqueles fatores, né, os coeficientes de campo, vão ser iguais também. Então, a gente troca todos esses termos do próprio por FAA barra, né, que significa que é o em equilíbrio, ou médio, né? E, da mesma forma também, os mútuos, vamos trocar tudo por FAB médio, tá? E as indutâncias por LS, que são as efetivas, né? Esse S aqui é para dizer que é de serviço, tá? É de serviço, tá? Ou de sequência positiva, né? Depende da generalização dos termos aqui. E aí, né? O que a gente pode afirmar para dizer categoricamente que essas indutâncias de campo são iguais? Somente se, né, os raios médios e geométricos condutores, né, sejam iguais. Isso aí a gente faz, né? Tranquilo, não tem... ninguém vai ficar pondo um cabo mais grosso, mais fino, né? No caso das fases, né? Não estou falando do aterramento, não estou falando do para-raio. O para-raio pode ser, né, um cabo totalmente diferente, tá? E depois a gente tem que levar em consideração esse cabo para-raio também, certo? As alturas, né, dos três condutores, as alturas sejam iguais também, né? Ou seja, tem que manter a altura, né, desses três condutores na mesma distância, tá? E que mais aqui? Ah, tá. Bom, uma coisa que não é possível fazer é o seguinte: a gente tem que lembrar que você tem um retorno pelo terra, né? Então, para você fazer que os fios fiquem os três nas mesmas distâncias, obviamente você tem que fazer um sistema equidistante. E para 3 fios, a equidistância é alcançada com
o triângulo, né? A distribuição triangular. E aí você vai ter as 3 distâncias iguais. O problema é que no retorno do solo, as distâncias das imagens não vão ser iguais, né? Então, a gente vai dizer o seguinte, que a gente vai, para efeitos de cálculo, essas distâncias, né, o efeito das distâncias, a gente pode desprezar, tá? Mas há casos que não é possível, tá? Então, na maioria dos casos, a gente despreza, certo? Agora, para outras situações em que você tem clientes muito exigentes em questão da corrente e tal, né? Esses efeitos já são majoritários, aí você vai ter que levar em consideração, e são outros cálculos, tá? Por isso que a engenharia não é só uma questão de olhar a tabela, ou só de, olhar a tabela ou ver a norma e seguir já o projeto pronto, tá? Tem casos que são específicos e a gente tem que bater cabeça, por isso que sempre tem que ter esses fundamentos, né, debaixo do braço, tá certo? Bom, então, quando a gente faz essas separações aqui, né, nós encontramos essas expressões. Agora, nota que eu estou fazendo essa expressão em logaritmo da base 10, por isso que muda aquele K aqui na frente, tá? Antes a gente trabalhando com logaritmo natural, e agora estamos trabalhando com o logaritmo da base 10. Quando você faz a conversão do logaritmo natural para uma base 10, eles são iguais a menos de um fator, tá? Multiplicativo, a menos de um fator multiplicativo. E por que a gente às vezes usa base 10 e às vezes usa logaritmo natural? Matematicamente, é mais fácil trabalhar com logaritmo natural, tá? Por causa de ser uma função que você tem ela é uma função autogeradora, né? Na matemática a gente fala, é uma função autogeradora, uma chamada autofunção, né? E o logaritmo natural e o logaritmo da base 10, né? Não é, tá? O logaritmo base 10 não é. Então, a gente costuma... Aliás, não é que não é, né? Também é, mas ele não relaciona com a exponencial e depois não se relaciona com as outras funções cíclicas, né? Como seno e cosseno. Então, matematicamente, se prefere usar o logaritmo natural, o ln, tá? E o log, né, a base 10, é mais para engenharia mesmo, né? Por exemplo, o sistema de decaimento, tipo o som, né, a medida de decibel, né, decibéis, é medida em logaritmo base 10, né, é log 10, tá certo? Mas por questões da engenharia, das tabelas de cálculo, das curvas de cálculo, né, muitas delas são feitas em logaritmos da base 10. Então, algumas expressões também a gente usa o logaritmo da base 10, tá certo? Só para um adendo, fazendo um adendo, tá bom? Muito bem, agora, outra coisa que a gente tem que fazer é manter essas linhas equilibradas. Então, uma coisa que acostuma a gente fazer, tá? É que se você tem uma linha, né, muito longa, né? Uma linha muito longa, é costume você pegar essa linha e dividir ela em 3 partes e a cada 1/3 dessa linha você comutar as fases, né? Trocar a posição da fase A, B e C, fazer um rodízio, né? Uma rotação dessas fases. Para quê? Para que essas correntes fiquem equilibradas. Então, essa figura mostra justamente isso, tá? Essa figura mostra justamente isso. Que a gente tem que, a cada 1/3, ir trocando essas fases, tá? Para manter esse equilíbrio das indutâncias entre as correntes, tá certo? Bom, então, a gente divide por 3 aqui, por isso tem essa divisão por 3 aqui, né? Para fazer o cálculo da queda média de tensão nessas linhas, tá certo? O que fica, se você fizer essas contas, né, que a queda de tensão na linha toda vai ser essas contribuições das 3 matrizes de campo com essas comutações, tá certo? Então, isso aí você pode racionalizar matematicamente, tá?
Quando a gente faz todo esse aparato aqui matemático, né? O que você vai obter? Vai obter que cada termo ali da contribuição, por exemplo, da contribuição própria, né? Do campo próprio, vai ser 1/3 da contribuição de cada fase, né? De cada fase da sua linha, tá? Dos termos, tá? Dos termos, né? Dos coeficientes, tá? Então, isso aqui, né, chegamos na expressão que o FAA vai ser, esse LN é minúsculo também, tá errado aqui, né, embora lá no livro do Fuchs eles botam o LN maiúsculo, né, mas a gente não costuma fazer isso. Então, vai ser 2H média, ou seja, a altura média, né, a altura média entre esses condutores, HA, HB, HC, dividido por D0 não, DA, tá? Aqui tá errado também. O DA, tá? É a distância, não tá certo isso não, peraí, vamos lá no livro aqui, só que aí vocês não vão ver, peraí, não... Bom, tenho que dar uma olhada aqui, que não tá certo isso aqui não, que é DS, ah não, tá, tudo bem, esse aqui é DA mesmo, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que aqui é DS, tá? É a distância, o raio médio geométrico do A, tá? Esse aqui é o raio médio geométrico do cabo A. Aqui também é o raio médio geométrico do cabo A, tá? E aqui é o raio médio geométrico dos equivalente dos fios, tá? Então, aqui não é 0, é A, tá? E aí você vai obter que o DM vai ser a distância média geométrica dos condutores e o DMI é a distância média dos condutores e relação das imagens dos outros dos condutores vizinhos, tá certo? E aqui o HM também é a altura média geométrica dos condutores, ok? Nota aqui que tem a raiz cúbica. Você lembra que quando a gente faz LN, né, e aparece 1/3 aqui, né, 1/3 é igual pegar o termo que está no LN e elevar 1/3, né? Nós fizemos isso, né? E elevar 1/3 é a raiz cúbica, né? Elevar 1/2 é a raiz quadrada, né? Lembrando só do basicão, do arroz com feijão nosso, tá certo? Aí você vai ter, né, que agora a matriz de indutância ela é função dos termos médios, né? Dos termos médios dos coeficientes de campo, né? Tá vendo a barrinha aqui? Né? Muito bem, agora a gente joga isso lá para fazer os cálculos de reatância, né? Reatância é o ômega L, né? O ômega L. Então, aqui você tem a reatância de serviço, né? A reatância de serviço, que seria apenas o termo próprio menos o termo mútuo, né? E substituindo os valores, eu encontrei esse aqui para a reatância de serviço. E para a reatância, por exemplo, numa fase aqui qualquer, na fase... deixa eu ver aqui. Essa aqui é a de serviço, né? E essa aqui é para uma fase, por exemplo, fase B, né? Eu não sei porque não tem as outras aqui. Alguma coisa eu tirei. Bom, mas esse cálculo agora, você vai ter, então, o quê? Para calcular a reatância de serviço, você tem aquele termo, o K', né? Lá da aula 2, né? O K', vezes a frequência, né? LN, da distância média geométrica pela o raio médio, né? O raio médio aparente entre os condutores, tá certo? A última expressão aqui, voltando, a gente também coloca ela na base 10 aqui, tá certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui, que tem uma coisa aqui falando aqui que é interessante, ó. Há pouco tempo atrás considerava-se boa a norma de construção de linhas aéreas de transmissão com seções de transposição de comprimento máximo de 40 km, tá? Fazendo quantas seções completas
em uma linha quantas fossem necessárias para que esse limite não fosse ultrapassado, né? Aí, mais recentemente, dado o custo adicional das estruturas de transposição, né, que são centros especiais, como também por se ter verificado que essas, por alguma razão não muito bem explicada, também estavam mais sujeitas a danos por descargas elétricas atmosféricas ou surtos internos sobre extensão, né? Seu número foi gradativamente, grandemente reduzido. Eu coloquei esse aqui, que estava escrito aí no livro, eu achei interessante como é que é a situação, né? Dado o custo adicional das estruturas de transposição, né? Como também por se verificar que essas, por alguma razão não muito bem explicada, ainda não se sabe, né? Também estavam mais sujeitos a danos de descargas elétricas atmosféricas. Por que será, né? Então, o pessoal depois pode pesquisar isso aí. Por que, né? Que razão é essa não muito bem explicada, né? É o Gremlin, né? Deve ter uma explicação, né? Muito bem. Então, aqui tem a disposição das linhas, né? Agora a gente vai trabalhar com cabo para-raio. Quando trabalha com cabo para-raio, é acrescentar um condutor a mais, tá certo? Então, vocês lembram da expressão da queda de tensão? Agora a gente coloca um condutor a mais. Isso é um acréscimo de uma linha a mais aqui na nosso sistema matricial e uma coluna a mais aqui na matriz, e uma linha e coluna a mais na matriz de campo, tá certo? Então, por isso que aparece aqui essa parte referente ao cabo para-raio, esse Rzinho, tá? Muito bem. Para todos os efeitos, obviamente, né, o cabo, a corrente no cabo para-raio não deve ocorrer, né? Porque a gente bota o sistema equilibrado justamente por causa disso. Não haver uma indução, as induções têm que anular naquela faixa, né? Elas têm que se anular naquela faixa para evitar as outras contribuições, tá? Mas a gente coloca esse cabo aí mesmo, a corrente seno zero, tá? Para colocar o efeito, né? O efeito desse raio, desse para-raio na linha, tá certo? Então, aqui a gente faz o cálculo, mesmo colocando a corrente igual a zero. Você está vendo que tem a contribuição, né, de campo desse condutor, né? A gente coloca, como o sistema está equilibrado, a gente coloca que quando você vai pegar a intensidade da corrente, né? Quando você colocar a intensidade da corrente, você tem que lembrar que tem o momento da máxima, você tem dois, eu vou fazer a média, né? A média dessa corrente. Então, a média dessa corrente, só para relembrar aqui umas aulinhas lá oh, meu Deus, como eu chamava ele? Do Arnulfo, né? Lembrar do Arnulfo aqui um pouquinho. Então, você tem o seguinte, você tem uma senoide aqui, ó, né? Tem uma senoide aqui, certo? Agora, você quer saber a média dessa senoide. Se você fizer uma média dessa senoide, ela dá zero, porque a máxima e a mínima aqui, se você somar essas áreas, dá zero. Então, na verdade, você tem que pegar o seguinte, você tem que pegar essas intensidades aqui, né? Essa intensidade, você tem que elevar ao quadrado e tirar a raiz, tá? Eleva ao quadrado e tira a raiz, tá? Aí você vai ter, como se fosse isso aqui, ó. A área disso aqui, ó. E a parte de baixo, na verdade, é a parte de cima aqui, ó. Então, a média vai estar mais ou menos aqui, ó. Ô, caramba, você não consegue fazer uma linha reta, pô. Vai ser uma coisa assim, tá? Tá certo? Então, a média disso aqui vai estar sempre na parte positiva. Então, quando você pega as três fases, lembra que elas estão defasadas de 120 graus, vai ter um momento em que... eu risquei tudo ali, né? Vai ter um momento em que a intensidade de uma vai estar não é um terço, né? Vai estar
Ai, meu Deus, esqueci o nome. Vai estar no RM, na média, né? Na média dessa evolução dessa senoide, né? O outro vai estar quase no zero, né? E o outro vai estar o nominal lá em cima, tá certo? Então, por causa disso, né, você tem essas diferenças aqui nas amplitudes. Aqui, ó. Tá? Aqui você tem isso aqui, tá? Aí eu posso substituir, então, a corrente B e a corrente C por tudo em função da corrente A, tá? Essa que é a definição, tá? Ok. Então, aí eu acho que eu vou pegar depois essa parte aí das correntes, né? O cálculo das médias aí para mostrar certinho para vocês, tá certo? Então, aqui a linha, né? A circulação da corrente, né? No para-raio, né? Na corrente no para-raio, que pode, né? Que vai ocorrer, né? Na falha, né? Ela se dá dessa forma, né? Então, dá nessa forma. São circuitos, né? Criam circuitos em torno de toda a linha de transmissão, tá certo? Então, o que acontece? Essas correntes vão produzir queda de tensões também. Da mesma forma, a gente vai calcular essas quedas de tensões devido ao para-raio, tá? Aí a gente tem aqui, né, a matriz com a tensão nos cabos para-raio e a tensão na rede trifásica, tá? A gente faz o cálculo também. Aqui a gente faz... a gente considera que essa queda, né? Cadê aqui? Tá. Onde está? Ah, tá. A gente considera que essa corrente no para-raio, então, vai ser o termo que ficou... Ah, tá. Esse termo aqui, como dá zero, né? Esse termo aqui tem que ser zero aqui dentro, tá? Esse termo aqui interno tem que ser zero. Quando esse termo é zero, eu posso pegar deixa eu voltar aqui, ó. Como esse termo é zero, eu posso pegar essa corrente aqui, ó, e isolar. E para isolar, eu tenho que passar uma matriz para o outro lado. Passar uma matriz para o outro lado da igualdade não é inverter a matriz, é transpor a matriz, tá? E transposição da matriz não é um sobre a matriz, tá? É uma coisa mais complicada. A transposição da matriz é uma regra, ela só é a inversa se ela for uma matriz com a diagonal principal unitária, tá? Então, ela se diz uma matriz diagonalizável, tá certo? Então, transposição não é inverter sua matriz. Então, o cálculo de uma matriz transposta é complicado, tá certo? Talvez é uma das operações mais complicadas no cálculo matricial seja transposição, tá certo? Então, só para dizer que isso aqui não é uma coisa trivial, tá? Isso aqui não é uma coisa trivial, certo? Então, você obtém a corrente, isola, né? E aí você vai ter, então, essa corrente no para-raio para o caso equilibrado. Para o caso equilibrado, tá? Aí eu vou ter que a tensão, né? A tensão para a corrente no caso equilibrado, por isso que eu coloquei zero aqui, tá? Para o caso equilibrado, tem que ser esta expressão. Se você olhar agora essa aqui para o caso sem para-raio, é simplesmente um termo que aparece extra, que é esse termo aqui, ó. É esse termo aqui, deixa eu apontar para vocês, ó. Este termo aqui. Então, a única coisa que eu devo fazer para mudar para o sistema de cabo sem para-raio com para-raio é incluir este termo, tá? Este termo, que é o termo da transposta da matriz de campo, tá certo? Então, quando eu jogar agora aqui, ó, na matriz, eu vou ter esse conjunto aqui
de coeficientes agora se combinando aqui com os coeficientes para os casos para-raio. Rapaz, é complicado, né? Complicado, mas é o que vocês têm que, né, lidar, não tem jeito, né? A gente pode fazer, não tem jeito. Temos que lidar com isso. Agora, quando é que isso aqui vai ficar mais deglutível? Né? Quando a gente estiver fazendo os exemplos. Eu acho que a próxima aula, em vez de eu continuar, eu já vou tentar dar uns exemplos práticos aqui para ficar mais fácil de se entender toda essa elucubração aqui, né? Aí você vai desenvolvendo os termos, né? Considerando, por exemplo, que você está com um sistema em que tem os equilíbrios na distribuição desses cabos em relação ao para-raio, né? E considerando esse equilíbrio, você pode dizer que os índices, né, os coeficientes de campo mútuo entre os cabos e o para-raio são iguais, tá? E aí, quando você calcula isso... Agora, por que eu estou dizendo que é igual? Porque a gente tem que tentar sempre ver uma situação em que essas aproximações não dão grande diferença, assim, relevância. E eu posso fazer isso também porque vocês vão falar assim, professor, mas as distâncias entre esses cabos são diferentes. Exatamente, as distâncias entre esses cabos são diferentes, mas a gente fica permutando esses cabos ao longo da linha. Então, na média, essas distâncias vão acabar sendo iguais, né? A gente vê na torre ali, né? Pega uma torre do sistema de trifásico, né? A gente vê que essas distâncias são diferentes, mas eu vou estar permutando esses cabos a cada 1/3 do comprimento da linha. Então, na verdade, você vai chegar nessa generalização aqui devido a isso, tá certo? Então, eu posso dizer que o modelo fica tranquilamente correto nessa, né? Tá vendo? Na linha transposta, né, que é a linha que a gente fica trocando os fios, né? Então, os fatores de correção vão ser os mesmos, tá certo? Muito bem. Então, a gente chega, né, nessa expressão da reatância, né? Chega nessa expressão da reatância, que se tem o FAR, né, ao quadrado dividido por FRR, tá? E aí, substituindo esses valores, você encontra essa matriz aqui, tá? Aí, você, claro, né? Esses termos aqui, você pegar termo a termo, né? Pegar termo a termo, e se a gente voltar lá para cima, lá para achar os fatores, né, de campo, cada um separado, você vai encontrar essas relações aqui, nessas correções, tá vendo? Tá? Não é mole, né, pessoal? Muito bem. Aí, né, eu vou ter as indutâncias, tanto em LN, as reatâncias, tanto em LN, quanto em logaritmo decimal, né, fazendo essas substituições, né? Bom, e agora tem uma trifásica com circuito duplo, certo? Então, a gente vai usar também, como se fosse duas linhas trifásicas, né, com eixos paralelos, né? E aí você coloca, determina também fazendo elas com circuito 1 e 2 em separado, tá? Aí tem o circuito 1 e o circuito 2, tá certo? Muito bem. Se essas linhas forem idênticas, tá? Se essas linhas forem idênticas, se você tem esse aqui, ó, essa matrizinha bonitinha aqui de 8 termos, né? Não, 8 por 8, essa matriz 8 por 8. Como eu falei para vocês, aqui não se faz mais cálculo na mão aqui. Você só faz o cálculo numérico usando os computadores. Então, você tem aqui o circuito 1 e o circuito 2. Agora, você pode compactar cada quadradinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse, numa matriz, né, uma submatriz, tá certo? Essa é outra parte bonita também
um cálculo matricial, né? Que é você fazer a redução da matriz, né? Fazer a representação reduzível ou redutível da matriz, né? A representação redutível da matriz. Aí você faz a representação redutível dela e você encontra essa forma aqui, ó, tá? Então, cada termo ali, ó, quadrado, tá vendo? Essa matriz quadrada. Esse termo, esse aqui não é quadrado, né? Mas aqui também posso representar como matriz, tá certo? Então, esse termo, né? O termo do circuito 1, ó, o termo do circuito 1, o PR próprio, né? O termo do circuito 2, cadê aqui? Isso mesmo, tá? Aí, você tem essa representação compacta. Agora, o que você tem, então? Então, você tem agora as matrizes por circuito 1 e as matrizes por circuito 2, tá? Você consegue agora já representar com uma forma mais compacta. Mais compacta. Tem um erro aqui. Aqui devia ser 2 termos aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tá errado, tá? Aqui é I1 IPR e aqui é IPR I2, tá? Aqui tá copiado. Bom, deixa eu agora voltar aqui. Pessoal, então, e esse castigo que eu passei para vocês agora, esse foi um castigo, vocês viram, né? Então, esse castigo é o que a gente tinha que mostrar aqui dessa aula de hoje. Então, vocês têm esses fundamentos aí, eu não vou, obviamente, cobrar o desenvolvimento disso aqui para vocês, porque isso aqui né, nunca ninguém apertou tanto assim, né? Principalmente vocês estão formando, né? Então não vai ser eu que vou apertar, né? Eu conto até a história de um cara que andava e viajava o mundo, né? Diz que ele só tinha $10 no bolso e viajava o mundo, né? E conseguia entrar em navio clandestino e tal, viajava e corria o mundo, sacoleiro, né? E diz que ele foi uma vez num café na Turquia e pegou o cardápio assim, né? Mas não sei se era na Turquia, era na Turquia. Ele pegou o cardápio, recortou assim, colou a foto dele e ele falsificou um passaporte, né? Tava tudo ali escrito naquela letra que parece árabe lá, né? Na Turquia, né? Que o pessoal não fala que não é árabe, é outra escrita. E aí ele pegou esse passaporte e saiu aí pelo mundo, né? Aí como é que ele fez, né? Chegou da Turquia, da Turquia foi para a Grécia, aí da Grécia ele subiu um pouco, foi para a Itália, da Itália ele foi para a Áustria, da Áustria ele foi para a Alemanha, da Alemanha ele pegou um voo para Dinamarca, para Inglaterra, da Inglaterra ele foi para Dinamarca, da Dinamarca ele foi para a Suíça, né? Passou com esse passaporte e aí o alfândega lá na Suíça olhou assim o passaporte, olhou para a cara dele, aí o cara da alfândega lá na Suíça falou assim: amigo, esse passaporte é falso. Aí o cara ficou meio assim, né? Aí ele olhou de novo e falou: mas se você passou pela Grécia, pela Itália, pela Alemanha, pela Inglaterra, pela Suécia, né? Passou por todos esses lugares, não vai ser eu aqui na Suíça que vou barrar você, né? Pá, aí deixa eu passar. Vocês entenderam? A mesma coisa que eu vou fazer com vocês. Não vai ser eu que vou pegar vocês agora e vou barrar vocês, né? Vocês já passaram pela Grécia, pela Itália, pela Alemanha, pela Inglaterra, agora eu vou barrar vocês? Não vou. Não vou fazer isso, né? O meu passaporte pode estar do jeito que for, pode ser um cardápio de restaurante, né, turco. E se ninguém barrou vocês, eu não vou barrar, tá? Mas eu vou dar os exercícios, porque eu quero é que vocês aprendam a resolver esses problemas práticos, tá? Não adianta, claro, eu vou dar todas esse arcabouço teórico para vocês têm que ter mesmo, tá certo? E saber, por exemplo, abrir o livro do Fuchs, lá quando precisar procurar uma relação ali, que
de alguma coisa que vai ser mais, né, diferente do métier de vocês ali, diferente do beabá, do dia a dia, para poder desenvolver, tá? Então, esse aperto, esse susto aqui com tanta formulação é necessário para que vocês tenham uma familiaridade com com esses textos, né? Esses textos que dão os fundamentos, mas na prática vocês têm que saber aplicar para resolver os problemas de uma linha de transmissão, né? Para o projeto de uma linha de transmissão. Então, eu vou dar os problemas, nós vamos fazer alguns problemas juntos, resolver os problemas juntos, que são os problemas gerais, genéricos, comuns, e vocês vão saber onde procurar esses fundamentos, tá certo? Então, a ideia é essa, tá? A ideia é essa. Então, a princípio, a aula está aqui, não, a próxima aula, vou dar os exercícios, né? Vou sair um pouquinho lá do que a gente estava querendo fazer ali, já dar os outros tópicos, porque como a gente tem 80 dias só, a gente perdeu 20 dias, mas não pode deixar, por causa de perder esses 20 dias, não aprender a trabalhar com essas coisas, tá? Então é melhor a gente fazer os exercícios. E aí eu vou passar uma lista, né? Na quinta-feira eu passo a lista, aí na sexta a gente discute essa lista, tá certo? Então, eu vou parar um pouco aqui e vamos desenvolver essas listas até esse tópico 6 aqui do capítulo 1 do Fux. Perfeito, pessoal? Então vamos parar por aqui hoje, né? Deu quase 1h15, tá bom? Certo? Tem uma revisadinha, tá? Isso aí. Tá bom. O que vocês estão... tá. Tá certo. Muito bem. Então é isso. Tá bom, pessoal? Então, a gente... Vocês têm alguma pergunta aí ou não? Tudo certo? Tudo certo, nada decidido. Tudo certo, nada resolvido. Não tem nem dúvida com essas equações aí que nem sei como perguntar. Não, eu sei. Isso é coisa de doido, rapaz. Mas tem que pelo menos saber de onde elas brotam, né? Você não sabe o gosto, não sabe o cheiro, não sabe, né? Não sabe a cor, mas você sabe pelo menos de onde sai, né? Entendeu? Isso que é importante, tá? Aí depois a gente vai familiarizar quando a gente estiver mexendo com os cálculos lá dos problemas, tá? Efetivamente. Porque aí é só ir usando a ferramenta mesmo que aprende, né? É igual aprender a programar em... Como é que chama lá? Naquela linguagem lá que é da moda, programar em... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Python. Igual programar em Python. Assembler? Assembler é fácil, cara. Assembler aprendi. Múltipla. Vai aprender Python. Assembler, quantos comandos tem? Eu aprendi. Você deve ter mexido lá com o... Como é que chama lá? Com o Apolônio? Não é Apolônio, não? Não foi Apolônio? Não, Nicolás agora. Aí, rapaz, os nomes estão mudando. Então, Apolônio, ele mexia lá com o Z80 lá. Quantas instruções tem o Z80? Acho que tem umas 8 instruções, né? Pular, acumular. Pô, tem dificuldade. Daí que você sabe que cada endereço ali faz no processador, ou você está mexendo lá, processador de vídeo, de áudio, né? Aí pronto, está resolvido. Agora você vai mexer com Python. E o Python está lá, né? Não, que é uma linguagem de altíssimo nível, né? Que aí ela se autocorrige, não sei o quê, pá. Aí você vai trabalhar com aquelas tulipas, né? Como é que é? Tuples, né? Sei lá, que lá, né? É poderoso. Eu sei que é um jeito de mexer com um vetor grande de informação, né? É poderoso demais. Trabalhar com rearranjo de texto, de strings, de encadeamento, mas você começa a aprender você tem que desaprender o que você aprendia de programação para aprender Python, né? Mas depois que aprende, também é bom, né? Eu comecei a tentar estudar Python, realmente dá um certo conforto quando você aprende, mas eu ainda não cheguei nesse ponto de conforto, tá? É a mesma coisa aqui.
nós ainda não estamos nesse ponto de conforto, né? De olhar essas equações aqui e tentar desenvolver. Eu mesmo tenho que parar um pouquinho, que eu estou aqui só vomitando com o negócio para vocês aqui e tal, eu tenho que parar um pouquinho para abrir essas equações, porque eu não gosto de mostrar a equação sem ter aberto, né? Mas como eu tenho já o hábito de trabalhar com cálculo matricial, vem lá da física, né? Que a gente trabalha muito pesado com isso, quando eu olho aqui para mim é corriqueiro, eu já consigo imaginar a solução dessas equações, entendeu? Mas, né, para vocês tem que mostrar o passo a passo, tá certo? Então, não é o mesmo susto que eu tenho quando eu vou aprender Python, entendeu? Eu falo assim, opa, isso aqui, eu acho que quando eu aprender eu vou estar muito confortável, mas ainda sinto muito desconforto, tá? E então eu compreendo isso aí, e por isso que a gente vai fazer os exercícios, porque a gente só aprende mesmo na prática, tá, pessoal? Tem que ir praticando, tá? Isso aqui realmente você olha e vai dar dor de cabeça. Mas como eu disse, né? Não sei se eu disse para vocês, na turma de vocês ou na outra turma, mas aprender, ó, estudar é extremamente doloroso. Dói a cabeça, dói o olho, dói o corpo, entendeu? Dói tudo, dói a alma. Então, estudar é doloroso. Não vem com esse negócio de, vou tocar um violão aqui, fazer uma piadinha aqui no quadro para ficar divertido. Não, estudar é doloroso. Estudar é só com dor. Mas aprender é prazeroso, extremamente prazeroso aprender, porque quando você aprende, toda aquela carga daquele sofrimento assim sai e você alcança um outro nível, sabe? Você sai daquele patamar terreno e vai para o patamar espiritual, porque você aprendeu, adquiriu um conhecimento. Então, quando você adquire um conhecimento, a alma da gente sente um prazer. Então, estudar sempre vai ser doloroso, mas aprender sempre vai ser prazeroso, e a recompensa pela dor que a gente sente. E a gente, como engenheiro, sabe disso, tá? A gente, como engenheiro, sabe que não é chegar a fazer 5 anos de engenharia, não é fazer 3 anos e meio de licenciatura de qualquer disciplina aí, não, rapaz, qualquer curso. É sofrimento. O engenheiro, eu acho que o sofrimento do engenheiro só é comparável ao sofrimento do cara que faz medicina. É o segundo lugar, vamos dizer, porque o médico ainda tem um problema de fazer aqueles mais 2 anos de residência e ver um monte de gente morrendo e ter que adaptar essa situação, né? A gente não chega nesse nível, embora a responsabilidade também do engenheiro é tão grande ou talvez maior do que um médico, né? O médico, às vezes, mata 1, mata 2, o engenheiro pode matar até 1000 pessoas, né? Até mais. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Certo, pessoal? Então, a gente, na próxima aula, a gente faz os exercícios, né? Quem é de distribuição, a gente se vê logo mais, lá para 6 horas, tá? Aliás, se vê não, né? Eu vou deixar uma aula gravada, vai estar lá no YouTube também, naquele mesmo lance lá, vai ter uma estreinha, tá certo? Mas vocês podem entrar 6 em ponto lá no canal, e se ele já estiver passando, você só volta lá um tempinho ali e você assiste a aula, tá certo? E aí vocês vão dando um ok lá vão dando um ok lá de presença lá, porque o chat fica gravado, né? Tanto é que se vocês virem o vídeo passado lá, o chat lá tem a reprise do chat, então você consegue ver o que né? A manifestação de cada um. Então tá, pessoal, então valeu aí, tá? Eu espero vocês logo mais aí às 6 horas, quem é da turma de distribuição, tá? E se tiver alguma pergunta lá, manda lá no chat lá no Google Chat ou lá no Classroom, tá certo? Falou, pessoal. Tchau para vocês. Falou, professor. Falou. Até mais, então.